Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje o tema é abençoado mesmo. Nós temos aqui líderes abençoam pessoas. Por isso que eu falei que é abençoado, tá vendo? Líderes abençoam pessoas. Então, aguarde aí. Nós temos em Cantares, no livro de Cantares, capítulo 4, versículo de 7 a 15, que nos fala assim: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olhe desde o cume da Amana, desde o cume do Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com o colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha. Ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias. Favos de mel manam nos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o alçafrão, o cálamo e a canela, com todas as sortes de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Né? Lindo, não é isso? Né? Você que está aí, ó, pega isso aí, lê para sua esposa, viu? Não é? Sua namorada. Você é um viu? nardo, você é uma nardo. Não, pois tá vendo? Ai, que bênção. Oh, Jesus. Muito, né? É nardo, não É quer nardo. dizer nada, não, né? Bons líderes abençoam seus liderados. Cultura hebraica, pais ou patriarcas costumeiramente davam a bênção aos seus filhos. Rabinos e outros líderes espirituais também pronunciavam bênção. Gary Smalley e John Trent nos lembram que a bênção contém 5 elementos básicos. Mas antes de falarmos sobre esses 5 elementos, né, nós queremos aqui passar para o pastor Rogério, que vai te abençoar. Tá certo. Eu quero, assim, convidar você a poder interagir conosco, né, através do nosso canal de comunicação, que é o nosso WhatsApp, que é o 984029756. Então, você pode interagir, mandar mensagem, pedir de oração, sempre lembrando os queridos telespectadores que não dá para você gravar, fazer gravação, né, ou seja, de mensagem, de áudio, e nem também ligar para o WhatsApp, que não tem como a gente atender, tá ok? Então, se você quiser, então encaminhe a sua mensagem, digitando ou mesmo o seu pedido de oração, que nós queremos aqui citá-los e orar por eles, né, no final do programa. E a sua participação, nós tendo aqui o tempo hábil, a gente gosta de citar aqui, né, e abençoar os nossos telespectadores, ok? E aí, Cris, o que você me fala aí desse tema de hoje? É um tema ali próprio, né, para os dias de hoje, em qualquer área de liderança, seja ela a liderança eclesiástica, ou seja, da igreja, seja ela uma liderança empresarial. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que seria, então, o abençoar. Né? Nosso tema é, né, o líder, né, que abençoa, o líder abençoa as pessoas. O que seria, então, esse abençoar? A partir do momento que eu entendo o que é bênção, o que é abençoar, fica mais fácil para a gente poder trilhar um caminho a respeito do tema. O que seria, então, essa palavra bênção, abençoar? Significa você estar liberando algo na vida de uma pessoa. É você liberá-la para que ela possa ser livre. Você liberar para que ela possa romper em determinadas áreas da vida dela. Então, o líder abençoa pessoas é o quê? É o líder que libera.
é aquele líder que ele solta, é aquele líder que tem sobre ele uma autoridade para ele estar ajudando o outro a romper nas suas dificuldades, né? Então, é um tema próprio, é algo, né, que a gente precisa de estar entendendo, porque hoje essa questão de liderança ela está muito distorcida, né? Hoje o líder ficou aquela imagem, né? Aquele que manda, eu obedeço, eu me calo e o outro está sempre ali imperando sobre a minha vida. O líder não é isso, né? Líder, muito pelo contrário. Primeiro é aquele que serve, segundo é aquele que abençoa, né? Ele libera aquela pessoa. A gente vai ver isso na vida do próprio Jesus mesmo, né? Na domingo, o André fez uma pregação que eu achei interessante na questão de levar a coisa para pessoal. Não é? Muitas vezes, eu estou vendo a questão do líder aqui, né? E como a Cris citou aqui, muitas vezes o líder leva a coisa para pessoal. Como que ele vai abençoar se ele levou para pessoal? Não é? Não tem, então, isso acontece. Como você falou, mudou muito a questão distorcida. E a pessoa leva, aí vai, traz aquilo para o pessoal, sendo que ele tem que entender que ele está liderando, mas está na direção de quem? De Deus. Exatamente. O Espírito Santo é que está atuando na vida dele. Então, ele não pode levar aquela liderança que as coisas estão acontecendo para pessoal. Porque muitas vezes ele vai fazer o quê? Vai fazer uma correção dele e não da direção do Espírito Santo. Não é? E vai errar. Aí vem o erro. Porque muitas vezes o julgamento meu é um, o de Deus é outro, para aquela situação. Não é? Então, nós temos aqui o nosso primeiro tópico aqui, olha, que fala sobre afirmação, tá? Profira palavras que dão esperança e encorajamento ao ouvinte. Não é? Que é o que nós fazemos na área de cura. Né? Nós três aqui que trabalhamos com cura, o nosso trabalho é o quê? É motivar e encorajar as pessoas. Não é? Porque chega detonada. E muitas vezes o líder, a gente atende muita gente, assim que você sabe disso, que chega detonada, porque o próprio líder detonou a pessoa. Já chegou, como diz o cara, chegou cambaleando, o líder vai e acaba de jogar aí no chão. Né? Então, fala, não, empurra e já acaba de jogar. E isso aí estraga. E o que Paulo fala? Ademoestai e exortai com amor. Com amor. Isso tem que ser feito com amor, não é? De coração mesmo. Muitas vezes o erro está aí. A pessoa não faz com amor. Exatamente. Não é? Faz com a ira que está dentro dela. Exatamente isso que a Cris falou a respeito da bênção. Bênção é justamente esse Sim. posicionamento de afirmação do valor que a pessoa tem, a afirmação de que foi escolhido, é amado pelo Senhor, que o Senhor não lança fora as pessoas, e nem tampouco um líder deve fazer isso, né? Então é essa, sabe, imprecar sobre ela, é essa bênção trazendo, né, do trono do Senhor essas palavras, né, de afirmação de que você tem um legado, você tem um destino, você tem uma identidade, e é isso que a bênção ela estabelece, né? Nós temos aqui algumas participações já. Ok. Aguardo a confirmação da minha inscrição que eu fiz pelo e-mail do retiro, né, que vai acontecer da Clínica da Alma. Ela é a Joelma do Rio de Janeiro. Joelma, você vai receber tudo pelo e-mail, tá? Lá o e-mail da Clínica da Alma, que é o mclinicadalma@gmail.com. Então todas essas informações é através lá da Clínica da Alma, tá? Se você já fez sua inscrição, você vai receber a confirmação, tá joia? Nós temos aqui a participação. Olá, pastores, é o Tiago Mourão. Olá, pastores, bom dia. Peço oração pela minha vida e de minha família. Estou passando por um tratamento de pânico e não está tão fácil. Ontem na faculdade senti uma certa dificuldade de estudar. Deus abençoe vocês. Obrigado, Tiago Mourão. Ok, Tiago, né, nós vamos estar orando sempre por você. Temos aí crido, né, que Deus tem feito uma obra em sua vida e Ele vai completar em Cristo Jesus. Agora, Ele nunca disse que seria fácil, né, a caminhada. E principalmente quem um dia esteve e experimentou na casa do Senhor, se distancia dele e retorna. Glória a Deus pelo retorno, mas é um processo também, viu? Então, não queira assim que as coisas aconteçam da noite para o dia, é uma caminhada. E essa vitória sobre o pânico e todos os medos, as inseguranças, com certeza o Senhor já está fazendo, né, na sua vida. Então aí que
determina a perseverança. Decidir, ela é fácil. Até mesmo decidir de deixar de seguir, ela é fácil. Mas se você sustentar a decisão que a gente toma, todos nós, que é o grande desafio na nossa vida, né? Tomar decisão é sim, não, mas lidar com as escolhas, então é aí que é o grande desafio para qualquer pessoa, né? Glória a Deus, que o Senhor possa estar rompendo isso sobre a sua vida, viu? No nome de Jesus. Ok, podemos caminhar aí, Guerra. Nós temos aqui, eu queria até falar um pouquinho, só rapidinho, sobre essa afirmação, porque a questão de profira palavras que dão esperança, a questão do falar, né, da questão da comunicação, aquilo que eu vou falar. Eu já vi líderes exortando pessoas, como ele não conseguiu, não teve coragem de falar com a pessoa, na pregação ele jogou indireta para a pessoa. Não é? Isso é antiético. Isso é antiético. Não é? Você não ter coragem de enfrentar a pessoa e depois começar a julgar indireta no público. E todos que estão ali vão saber que é aquela pessoa. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão das palavras que nós estamos proferindo. O que estamos falando? O que estamos direcionando a pessoa? Não é? O que eu vou falar? Qual o meu palavreado? Muitas vezes eu vou agredir as pessoas com palavras e vou deixar a pessoa mais ferida ainda do que ela é. Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse sentido, até de vocabulário, o que eu falo. E nós temos aqui também um toque significativo. Um abraço, né? Dê um abraço, coloque uma mão no ombro, comunicando cuidado. Não é? Muitas vezes essa questão do toque aqui, até em certas situações você encontra a pessoa, por exemplo, a pessoa vai num velório, chega lá, começa a falar no ouvido da pessoa, chega lá, dá um abraço, senta, fica com a pessoa ali. Muitas vezes tem que ficar em silêncio, não é? Muitas vezes na igreja a pessoa está precisando de um abraço, chega na igreja, você dá um abraço nela, ela sente confortável, sente que está sendo bem recebida ali. Né? Tem pessoas que entram na igreja e saem, ninguém recebeu, ninguém abraçou, nem nada. Não é? E muitas vezes a pessoa precisa disso. Dá um toque no ombro, tá tudo bem? Como é que você está? Como é que você foi hoje, Cris? Está tudo bem com você? Eu estou ótimo. Pois é. Tá vendo? Isso Tudo tranquilo. tá vendo? Isso é importante, não é? Não é, Cris? O toque comunica amor, né? O toque, além de comunicar amor, ele comunica segurança. O toque é capaz de comunicar proteção. E a gente vê isso na vida de um bebê, por exemplo. Né? Você quer ver um bebê que está ali chorando, que está ali desesperado, pega ele e abraça para você ver. Né? Consequentemente, ele vai se silenciar. Então, o toque, ele comunica amor, ele comunica segurança, ele comunica proteção. Às vezes, eu sei que tem pessoas que têm dificuldades de dar um abraço, mas às vezes toca no ombro da pessoa. Né? Chega junto, né? Chega ela perto, né? Traz ela para perto. Jesus fazia isso, ele trazia as pessoas para perto dele. Quantas pessoas que na época de Jesus não podiam ser tocadas, por exemplo, os leprosos, e Jesus ia lá e ele tocava, né? E gerava cura. Toque gera cura. Amém. Amém. E o Bruno lá de Manaus, que está sempre nos acompanhando, né? Ô Bruno, um abração, viu? Que bom que você está aí nos assistindo. E ele mexe, ele manda a fotinho lá, a família toda assistindo a TV ligada, né? Deus abençoe o seu dia. Ele está falando que o tema está muito bom. Glória a Deus. Temos mais aqui uma outra participação. A paz, peço orações, ok, para minha família. Deus abençoe vocês poderosamente. É a Cleides Mourão, né? Abraços. Obrigado, Cleides. Vamos estar orando sim por você e a sua casa, no nome de Jesus. Pastores, a paz do Senhor, eu acho que está cada vez mais raro ver líderes abençoando as pessoas. Às vezes acho que muitos fazem do culto verdadeiros palcos, onde se faz da palavra de Deus comércio. A minha pergunta, e sei que em Gálatas 2:11, em Mateus 18:15-17, diz que se meu líder errar, podemos ir contra eles, mas um pastor me disse que eu não gosto de obedecer o meu pastor. Ora, se eu vejo que ele está fazendo coisas que não está agradando a mim e a Deus, eu posso sim não querer fazer o que ele quer,
estou aqui para obedecer somente a Deus. Ela colocou assim maiúsculo. Obrigado, a paz do Senhor. Né? Essa é uma questão assim sensível, porque todos nós servimos a Deus, mas o próprio Deus a quem você serve estabeleceu líderes e estabeleceu pessoas a quem nós precisamos nos submeter. Né? Essa é a dinâmica do Evangelho, não é? Porque não existe o corpo isolado, ou seja, um elemento isolado do corpo. Não é? Todos nós fomos conectados no corpo de Cristo. Então não existe, sabe, assim, pessoas totalmente independentes dentro do reino. Não deveria existir. Tem, né? Mas sempre a perspectiva do Evangelho é a perspectiva da unidade. Ou seja, nós todos engajados, né, dentro dessa família chamada a família de Deus. Agora é óbvio que se um líder ele está em pecado, ou mesmo está usando o púlpito, né, para um comércio, como você colocou aqui na sua mensagem, né, cabe a eu estar orando pela vida dessa pessoa. Né, e se eu estiver entender, buscar de Deus que ali já não é mais o meu lugar, então eu vou sair, mas o meu propósito é estar ali orando para que Deus abra os olhos dessa pessoa, para que ela entenda verdadeiramente o que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas elas não compreendem isso. E nem sempre você está qualificado para você fazer essa parte de confrontar um líder. Né? A pessoa sábia, ela intercede, na intercessão, ela tem as grandes conquistas, ou seja, aquilo que é ligado nos céus também é ligado, ou seja, ligado aqui na terra, a intercessão é ligada nos céus. Então essa é a realidade. Muitas vezes as pessoas querem confrontar e muitas vezes elas não estão qualificadas para fazer isso. A palavra de Deus, os textos que você colocou, eles são textos que te dão base, sim, mas nesse sentido de confrontar um líder, a pessoa tem que ser sábia, né? Ela precisa conversar, ela precisa orar e ser cheio dessa graça abundante para que isso aconteça. Né? Tem líderes que estão preparados para ouvir um membro apontar alguma coisa e tem líderes que não estão preparados para isso. Nós reconhecemos isso. Alguém chegar e dizer, olha pastor, aquela sua atitude eu acho que não foi boa por causa disso, disso, disso. Se um líder tem esse entendimento, ou seja, Deus usa a ovelha para falar, claro que usa. Né? É óbvio que também a ovelha tem que saber como fazer isso. Ela tem que ter a sabedoria de fazer. Eu sempre digo, já disse aqui no programa várias vezes, se falar a verdade, ela tem a hora certa também. Né? Porque o intuito da verdade não é destruir a pessoa. O intuito da verdade é conquistar, ganhá-la novamente, para que ela possa consertar, ajustar o seu trem no trilho e continuar seguindo a direção de Deus. Então a verdade já tem a hora certa. Então essa sua colocação aqui de que eu tenho que obedecer só a Deus, você está errado. Você está completamente errado. Eu obedeço a Deus, mas eu estou debaixo da liderança do meu pastor, Márcio Valadão. Que abaixo do pastor Márcio Valadão tem o pastor Paulo César, que é o nosso líder direto. Então, eu obedeço a Deus, sim, obedecendo a Deus. Esse é um princípio estabelecido na palavra de Deus, que nós devemos honrar os nossos líderes, mesmo quando eles estiverem errados. Agora, se você não quer assumir essa postura, qualquer pessoa, né, então você é livre, você é completamente livre. Não é? Rogério, honrar o líder já é obedecer a Deus. Exatamente. Não é? Já nós é obedecer. Devemos honrar, inclusive, até as autoridades que estão sobre nós. Nós temos que honrar, orar por eles. Se você tem um chefe que é um chefe extremamente terrível, mas Deus te colocou ali, você tem que orar por ele e honrá-lo. Honrar. Jesus, será que Jesus não foi colocado debaixo de tiranos? E ele se submeteu porque ele sabia que era necessário passar por isso. Muitas vezes o intuito, a nossa decisão, a nossa justiça própria, sabe o que eu tenho mais ouvido? E vocês têm ouvido isso também na Clínica da Alma. Eu não preciso passar por isso. Essa é a palavra que eu mais tenho ouvido. Eu não preciso. Eu não mereço passar por isso. Por quê? Você já consultou Deus? Será que não? Será que Deus não quer justamente deixar debaixo de um líder tirano para forjar o teu caráter? Sim. Qual que é a nossa intenção? Eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Mas a gente nunca quer, sabe, a gente quer ver o nosso bem-estar. E a gente não quer entender muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida. Quantas vezes Deus usa
aquilo que a gente não gosta num líder, mas a gente entende, consulta Deus, Deus diz assim, você não vai sair daí, você vai ficar. Né? Por quê? Muitas vezes Deus quer talhar o nosso caráter, sabe, quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, não é? E é Deus que move todas as coisas. Né? Eu sei exatamente isso que eu estou falando para você, minha irmã, e todos os nossos telespectadores, eu passei por isso. Eu sei muito bem que é estar debaixo de um líder tirano, não eclesiástico, mas um líder no meio onde eu trabalhava. Né? Então, mas eu esperneava, eu quero sair daqui, vou pedir demissão, e Deus dizia, não, mas é aí que você vai crescer. Não é? E tudo que eu experimentei quando eu trabalhava no meio secular e vi ficar tempo integral na igreja, eu entendi que Deus forjou meu caráter para eu poder honrar os líderes que Deus tem colocado sobre a minha vida. Não é? Eles são perfeitos? Não. Né? Tem suas falhas? Tem. Não é? Mas é muito mais fácil a gente compreender isso. Amém? Vamos lá, Guerra. Ponto 2. Agora nós estamos no ponto 3. É o 3? Eu estou retardado. Expressão de elevado valor. Expresse o valor que a pessoa agrega. Não é? Isso é muito importante nesse sentido, né, de você expressar o valor da pessoa. Além de abençoar, né, você expressa. Olha, você está sendo abençoado por isso. Eu estou te abençoando porque isso que você fez, não é? Você ajudou, né? Identificar aquilo que a pessoa está fazendo, isso é muito importante, porque muitas vezes, né, a gente não dá valor ao que a pessoa tem feito. E isso também ajuda na questão da estima, não é? Para a autoestima, para a pessoa se sentir valorizada. E também, depois disso, ela vai fazer aquilo ali com mais entusiasmo, né, com o coração mais aberto, mais afinco dentro daquilo. Então, eu creio que isso aqui, essa expressão, né, de elevado valor, isso vai trazer frutos para a vida da pessoa e a pessoa vai te valorizar também, quando ela é abençoada nesse sentido. Verdade. Você acha aí, Cris? Fala para nós, Cristina, o que você acha? Diga aí, né? Diga. Gente, está no meio desses dois paradas. É importante expressar o valor, sim, né? Muito líder, ele deixa de expressar o valor, né, na vida do liderado porque ele se sente ameaçado. Com certeza. Ele até reconhece o valor, ele reconhece o potencial daquela pessoa, ele reconhece o quanto aquela pessoa é importante, e tudo que ela faz ali, né, na equipe. Só que ele tem dificuldade de expressar o valor porque ele se sente ameaçado. Um líder que tem sentimento de inferioridade, ele vai ter dificuldade de expressar o valor dele para o seu liderado. Então, se o líder ele tem esse sentimento de inferioridade no coração dele, ele vai realmente, ao invés de ele trazer, ele elevar esse valor, ele vai, pelo contrário, ele vai rebaixar aquela pessoa, subjugá-la a uma situação ali até mesmo de humilhação, né? E vai retirar dela aquilo que é dela, que é valoroso, né? Então a gente precisa, né? Primeiro ponto, a gente precisa de, como líder, ser curado. Um líder que não é curado, um líder que é ferido, ele vai ferir seu liderado. Então, se eu, como líder, eu não entendo o meu valor, né? Eu não entendo a minha posição ali, dificilmente eu vou entender e vou compreender o valor do outro. Então, primeiro ponto, eu preciso ser curado. Segundo ponto, né? Eu entendo o valor daquela pessoa, eu vou exaltar. Olha, muito obrigado por você estar fazendo parte, né? Eu posso citar o exemplo lá na clínica mesmo. Como que a gente tem o cuidado, às vezes, de expressar esse valor, né, com a nossa equipe lá, né? Por quê? Porque a gente entende. Não é porque a gente quer que eles trabalhem mais, mas porque a gente quer que eles entendam que eles são realmente valorosos. Independente de eles estarem lá conosco fazendo ou não, eles têm valor, né? Por quê? Porque Deus estabeleceu o valor sobre a vida deles. E nós entendemos isso, né? Então, se eu tenho dificuldade de reconhecer o meu valor, dificilmente vou reconhecer o valor do próximo. Amém. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Ok. Nós temos aqui
Olá, pastores. Meu nome é Elias, moro em Matutina, Minas Gerais. Estou com um problema que está um assunto que foi tratado num outro programa, mas não consegui falar aí fiz tudo o que eu podia para uma pessoa da família da minha esposa e faço se for preciso, mas ela teve um desentendimento com a minha cunhada e essa outra pessoa ficou com raiva da minha esposa e de mim também. Queria que um de vocês, pastores, falasse o que eu devo de fazer nessa situação. Então, alguém que fez, né, muita coisa para ajudar outra pessoa, no fim acabou ficando contra a esposa e ele, consequentemente. Aí vem a questão do entendimento, né? Que não entenderam o ponto que ele queria fazer de ajudar. Muitas vezes a pessoa interpreta a coisa de outra forma e leva para outro lado. Eu acho que aí você tem que orar. Orar para quê? Para que Deus coloque amor no coração dessa pessoa e que ela venha arrepender de ter tomado essa atitude. Então você vai orar para que isso aconteça. Nesse momento agora não é momento de confronto. Se você for confrontar, você vai piorar a situação. Não é? Deixa a pessoa, né, amenizar isso no coração da pessoa, vai para a oração agora, porque tem coisas que se a gente for tentar corrigir, ela piora. Não é? Então tem momento que tem que Eclesiastes 3 lá, está no momento agora dele ficar quietinho lá e deixar Deus atuar. O que você fez está feito, né? E descansa no Senhor. Deixa Deus atuar. Ele que justifica. Se for mexer, pior. Exatamente. Aí... Paz do Senhor, primeira vez que estou assistindo. Muito bom. Orem por mim e minha família. Osana, Sandro e Miguel, DDD 16, interior de São Paulo, né? Que benção, primeira vez que você está assistindo. Seja bem-vinda, né? À Clínica da Alma. DDD 37, olá, paz do Senhor, pastor, sou casado há 28 anos. No começo do meu casamento sofri muito, não era convertido. O tempo passou, as coisas melhoraram, mas não consigo amar o meu esposo. E ele me cobra muito, me sinto sufocada com tanta cobrança. E ele não é convertido ainda. Um abraço, Deus abençoe vocês. E aí, Cris, Guerra, o que pode falar sobre isso? Você precisa, né, tá orando, né, ao Senhor, buscando, né? E primeira coisa, assim, entender, né, aonde que você está tendo essa dificuldade, né, de expressar e de receber amor, né? Então você precisa entender, o primeiro ponto é isso, tá? E aí orar e buscar do Senhor também uma forma, né, de não desagradá-lo, ou melhor, de agradá-lo, né, no sentido de demonstrar esse amor para ele, né? Mas o primeiro ponto, você se sente amada por ele? Exatamente. Você se sente amada por ele? E eu diria mais, você se sente amada por Deus? Se você se sente amada por Deus, é muito mais fácil, né? Você amar e sentir amada pelo seu cônjuge. E eu ainda falo mais uma coisa, você foi amada pela família, porque muitas vezes pode ter trazido uma carga da família também que te está impedindo de amar. Tem que ver isso, talvez você precisando do quê? De uma cura mesmo. Não é? E aí você joga um peso sobre o outro, a pessoa não tem para dar o que você precisa e a tendência é você cada vez ficar mais frustrado. Todas as vezes que nós lançamos as nossas expectativas, onde só Deus pode suprir, nos outras pessoas, nós vamos ser frustrados. Porque as pessoas são limitadas também, elas não podem, não têm condições. Então essa é a diferença. Paz, irmãos, estive afastado do Senhor por um bom período e pequei feio. Hoje arrependida, o que mais me incomoda é com a passagem que Deus trará à luz tudo o que está encoberto. Isso me perturba no sentido de saber, Deus trará o pecado não arrependimento e não confessado, ou todos? Me ajuda a entender, você cobrada por isso mesmo? Deixando esse pecado ou essa prática imunda? DDD 61. E aí, Guerra? No caso aí, Rogério, uma hora, eu sempre falo assim, uma hora a terra estoura. Você entendeu? A planta vem e rebenta a terra e aparece. Então isso, se você não arrepender, não abrir o coração, uma hora vem à tona. Seja lá ele imundo, da forma que for, pecado feio, igual você está falando, você tem que confessar ou consertar,
que muitas vezes não é só confessar, tem que consertar também. Talvez você tenha que resolver isso com pessoas e tudo e consertar. Então, né, se você não arrepender, não consertar isso dentro de você, uma hora isso vai vir à luz mesmo, não é? Então, tenta resolver isso antes que aconteça isso. Já que está te perturbando, é porque o Senhor já está tocando em você para que você coloque isso para fora. Está te incomodando? Bota para fora, conserta diante de Deus, diante das pessoas, para você seguir em paz, porque isso aí está tirando a sua paz. Amém. Não é? Então, para seguir em paz. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.